Michael diz sim ao Cruzeiro, o Cruzeiro abre as portas para Michael, mas esbarra nesse exato momento em dois motivos para contratar o motorzinho Michael. E um deles é justamente a prioridade que Michael dá ao Flamengo. A promessa que Michael fez ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Eu vou falar sobre isso, falar também sobre proposta oficial que o Flamengo fez por Marcos Antônio, da Lazio da Itália. A Lazio aceita e topa negociar o jogador em definitivo. Proposta de compra que foi enviada pelo clube rubro-negro carioca. Vou trazer todos os detalhes para você e falar também sobre as palavras do empresário do zagueiro Léo Pereira, deixando em aberto uma possível saída de Léo Pereira para o futebol do exterior, principalmente para o futebol árabe. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando aqui sobre a preparação do Flamengo. Daqui a pouco, logo mais, às 15 horas, horário de Brasília, o Flamengo retorna ao CT do Ninho do Urubu para o técnico Tite comandar a penúltima preparação do Flamengo para o jogo contra o Grêmio na próxima quarta-feira. Flamengo que já tem desfalques confirmados para esse jogo, além de jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções, como Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela pela seleção uruguaia e Eric Pulgar pela seleção chilena. O Flamengo também tem dois desfalques no departamento médico, Alan e Ayrton Lucas. Léo Pereira vem sendo trabalhado pela lateral esquerda e Léo Ortiz como volante. Fabrício Bruno e Davi Luiz devem formar dupla de zaga caso o Flamengo de Tite vá aí a campo com os quatro zagueiros, um lá lateral, um no meio de campo e o outro, os dois aí, né, na defesa, ali, né, formando a dupla de zaga. Por se falar em Davi Luiz, Flamengo e Grêmio se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos em busca dessa vitória que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Flamengo que é líder, né, do Brasileirão. Vale ressaltar que Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Por se falar em zagueiro Davi Luiz, ontem o Davi Luiz concedeu uma entrevista ao Globo Esporte e ele foi perguntado, né, sobre esse carinho, esse carisma que ele tem com a garotada, não só com a garotada, mas sim com alguns jogadores do elenco principal. E foi tratado até aí como um psicólogo do Flamengo. E olha só o que o Davi Luiz falou. Psicólogo não. Me sinto no dever de passar algumas das minhas experiências e algumas oportunidades que eu tive na vida de viver grandes coisas no futebol e continuar vivendo no Flamengo. Já mencionei que o Flamengo é uma das melhores páginas da minha vida. E tentar direcioná-los para o caminho que sei que vai dar certo, e é o que tento sempre fazer, e gosto de fazer. Gosto de viver esse sonho e ajudando a eles a realizarem também. Olha só, hein? Que palavras foram essas do Davi Luiz, zagueiro líder, né, dessa garotada, dessa juventude que começa aí agora. Não só o Davi Luiz, a gente vê isso também muito, o Gerson, né? O Gerson, inclusive, aí é um grande, pode dizer assim, entusiasta nesses primeiros momentos de Igor Jesus, e ele já deixou isso aí claro. E Lohan é outro, principalmente o Lohan. Cara, é sensacional, mas aí tá aí as palavras do Davi Luiz, sensacional. Bom, mudando de assuntos, falando sobre ainda esses zagueiros, o empresário de Léo Pereira, que é o Ricardo Shade, ele abriu o jogo quando foi perguntado sobre propostas por Léo Pereira, né? O Léo Pereira, nos últimos meses, vem recebendo inúmeras propostas, principalmente do futebol árabe. Ele abriu o jogo, falou que não tem nada, mas que o desejo dele é colocar o Léo Pereira em algum clube na Europa, de preferência
no futebol árabe. É que de onde mais aparecem as propostas por Léo Pereira. Ele falou o seguinte: não temos nada nesse momento, mas nosso objetivo é uma saída para ele jogar na Europa. Estou trabalhando para isso. Se vier nova proposta do mundo árabe, veremos com bons olhos também. Olha só, hein? Então Léo Pereira pode deixar o Flamengo, Henrique? Cara, é isso aí, mercado da bola, né, gente? É mercado da bola. O Flamengo hoje tem 5 zagueiros no elenco, né? Temos aí o Fabrício Bruno, que recusou proposta da Europa recentemente. Uma das melhores propostas foi do West Ham, mas a proposta salarial não foi convincente ao jogador. Recusou o Atlanta United também, da Itália, da Itália, perdão. Recusou aí várias propostas. Temos aí o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz, além do garoto Cleiton, que também aí já está integrado à equipe principal do Flamengo. Então o Flamengo 5 zagueiros. Então, se chegar uma proposta hoje, realmente, você sendo a diretoria do Flamengo, uma proposta bacana, seja boa para ambas as partes. Léo Pereira, Flamengo, Léo Pereira. Você negociaria o Léo Pereira? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Michael, porque o motorzinho Michael disse sim ao Cruzeiro e abriu as portas para o Cruzeiro para poder tentar entender a proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, por outro lado, também abriu as portas para Michael. Lembrando que o empresário de Michael, Eduardo Maluf, é o mesmo empresário de Matheus Pereira, né? Ambos, tanto Michael como o Matheus Pereira, têm vínculos com o Al Hilal da Arábia Saudita. Matheus Pereira jogou essa temporada emprestado ao Cruzeiro. O Cruzeiro está trabalhando para comprar Matheus Pereira em definitivo, está aí nos trâmites finais. Inclusive o Eduardo Maluf vai estar amanhã, quarta-feira, viajando para Minas Gerais, Belo Horizonte, para acertar os últimos detalhes por Matheus Pereira, mas ainda não está fechado. E o jogador é um jogador que já teve interesse do Flamengo nesse jogador. Michael, também do Al Hilal, jogador deu prioridade ao Flamengo. O Cruzeiro abre as portas para Michael, também agenciado por Eduardo Maluf, mesmo empresário de Matheus Pereira, mas mantém cautela. O Cruzeiro mantém cautela em 2 pontos, 2 motivos para ter o Michael. O Clube Mineiro é cauteloso nas tratativas pelo atacante por 2 motivos. Quais são? O primeiro é o acordo verbal entre Michael e Flamengo sobre uma volta ao Brasil. Caso o atacante decida voltar, irá consultar e dar preferência ao rubro-negro, como prometeu a Marcos Braz. Olha só, hein? O Cruzeiro está ciente da situação. Segundo empecilho é a questão salarial. Hoje Michael recebe um salário mais alto do que os principais jogadores do futebol brasileiro hoje recebem, até mesmo como Dudu, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, são uns vencimentos acima do padrão do futebol brasileiro e o Cruzeiro encontra dificuldade também nesse ponto. Enfim, nada fechado. Michael segue aí à disposição do Flamengo, posso falar assim. Cabe ao Flamengo fazer uma proposta bacana por Michael e trazer o motorzinho de volta. Ou cabe ao Flamengo deixar Michael fechar com o Cruzeiro ou com qualquer outra equipe. O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você partiria para cima do Michael? Tentaria de todas as formas trazer o Michael de volta para o mais querido Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre Marcos Antônio, meio-campista da Lazio da Itália, que o Flamengo tem e fez, né, tem interesse e fez proposta oficial para comprar o meio-campista Marcos Antônio em definitivo já nessa janela de transferência. É o seguinte, informação que foi trazida primeiramente, é a última agora atualização, pelo jornalista Gianluca Di Masio, jornalista italiano, trouxe que o Flamengo enviou uma proposta a Lazio por Marcos Antônio.
O clube está avaliando a proposta. O jogador não está nos planos da equipe italiana. Eu falei sobre isso há 2 dias atrás, sobre a proposta que o Flamengo fez, sim, de fato, na primeira janela do início do ano. O Flamengo fez uma proposta por empréstimo, só que agora o Flamengo vai para comprar o jogador já de imediato. Por outro lado, o jogador já aceitou abrir conversas com o Flamengo, autorizou seus empresários a ouvir a proposta do Flamengo. Jogador que atuou a última temporada agora pelo PAOK da Grécia. Voltou novamente ao seu clube, estava por empréstimo, acabou o empréstimo, voltou, mas segue fora dos planos da equipe italiana. Nação rubro-negra, eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sinceramente sobre a situação envolvendo Marcos Antônio. Vale a pena ou não vale a pena o Flamengo pagar de 5 a 6 milhões de euros para trazer Marcos Antônio agora na janela do meio do ano? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que a proposta de compra que foi enviada pelo Flamengo a Lazio da Itália não foi divulgado os valores, mas o Flamengo enviou de fato uma proposta oficial para ter o atleta. Então vamos aguardar e ver o que deve acontecer, mas fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? De agora foi isso, vou seguir focadaço com tudo, sempre ligadaço, para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.